Caros seguidores da KBB, está começando mais um KBB News aqui de lançamento para vocês aqui no canal, e dessa vez o personagem é o Caoa Chery Arizo 6. Só que se você está bem antenado aí no mercado, você deve estar se perguntando, mas o Arizo 6 já não existe, já não está à venda? Está sim, só que na versão GSX. Essa versão aqui é a novidade da Caoa Chery, versão Pro desse sedã, que traz algumas novidades aí em relação ao design e também aos equipamentos do Arizo 6. Vai funcionar como uma versão topo de linha desse sedã, e aqui nesse KBB News você vai conhecer os principais destaques dessa novidade aqui da Caoa Chery. Então, se você quiser ficar por dentro do Arizo 6 Pro, é só continuar aqui comigo até o final desse vídeo. Mas se esse é seu primeiro vídeo aqui na KBB, ou se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para fazer isso agora, aperta nesse botãozinho vermelho aí, já faça parte da nossa comunidade e vai preparando aí o seu comentário também sobre esse Arizo 6. O que você acha desse sedã aqui? Será que ele tem bala aí na agulha para enfrentar a Honda Civic e Toyota Corolla? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, então vamos começar apresentando o Arizo 6 Pro, e logo de cara o que mais se destaca dessa novidade é a grade. Agora ele tem uma grade muito maior do que a da versão que a gente já conhece, que já é vendida aqui no Brasil, a GSX, porque naquela grade ela é bipartida, ela é um pouco menor. Essa aqui ele tem esse formato hexagonal aqui, um pouco mais robusto, dando mais esportividade, que é o que a Caoa Chery quis trazer com essa nova frente aqui do carro. Também mudou um pouco o desenho dos para-choques, que acompanharam esse novo redesenho aqui do carro, como se fosse uma espécie de facelift, mas que, segundo a Caoa Chery, não vai chegar na versão GSX, pelo menos não por enquanto. Vai ser exclusivo aí esse facelift aqui no Arizo 6 Pro. E uma das novidades marcantes aqui, um dos principais destaques do Arizo 6 Pro, está no conjunto óptico, porque agora ele é todo de LED. Faróis Full LED são uma novidade aí em relação ao Arizo 6 GSX. E lá atrás, pelas imagens que vocês estão vendo aí da traseira do carro, dá para perceber também que as lanternas mudaram. Agora elas estão com um formato um pouco mais retilíneo, que tem uma barra um pouco mais marcante ligando as duas lanternas, dando aí um toquezinho um pouquinho mais esportivo também para o carro, dando um resultado final aí que particularmente me agradou para o Arizo 6. Eu já achava ele um carro atraente na versão GSX, mas acho que essas mudanças aqui pontuais fizeram ainda melhor para este sedã aqui. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários o que você achou do Arizo 6 com essa espécie de facelift aqui para a versão Pro, se você prefere esse carro ou o GSX que a gente já conhecia. Para já tirar o elefante aí da sala sobre preço, que é o que você deve estar se perguntando, se por acaso ainda não tiver o preço aqui no vídeo aparecendo na tela, dá com certeza na descrição desse vídeo, porque no dia que a gente está gravando aqui, que dia é hoje? Hoje é dia 22 de setembro, eu ainda não tinha essa informação de preço, porque a Caoa Chery deixou para divulgar apenas no dia 1º de outubro, então você sabe o preço, mas hoje eu aqui não sei. Vou estimar aí que essa versão deve custar entre 135 mil, 140 mil reais, baseando aí o que acontece nesse segmento e também na versão de entrada GSX. Mas você vai me dizer se eu acertei ou não nessa minha aposta de preço, mas tem com certeza o preço certinho já confirmado aqui na descrição desse vídeo para você consultar depois. Se você é mais detalhista, você deve ter percebido que esse carro conta com uma espécie de radar aqui no para-choque dianteiro, e já deve estar imaginando que, nossa, isso significa que ele tem alerta de colisão, ACC, frenagem autônoma. Nada disso, pelo menos não por enquanto. É fato que ele tem uma preparação para receber um radar aqui que possibilitaria ele ter todos esses recursos de assistência à condução, mas a Caoa Chery ainda não adicionou esses equipamentos no portfólio do Arizo 6. Agora, o que ele tem de novidade tecnológica e que pode se enquadrar em assistência à condução é o sistema de câmeras de 360 graus, que agora é de série nessa versão Pro. Ele tem essa câmera aqui da frente, por exemplo, outras duas nos retrovisores e uma ali atrás, e você pode navegar pela central multimídia, inclusive mudando a visão que você tem do carro. Ele tem um recurso que é parecido com o do Tiggo 8, que é uma projeção 3D do carro, para você conseguir ver todo o redor do carro enquanto você faz a sua manobra, ou ir na opção 2D mesmo, para ir navegando pelas câmeras, para ir fazendo a sua manobra com todo o sossego e precisão.
Uma das características que não mudaram nesse Arizo 6 Pro é o motor. Ele continua sendo o 1.5 Turbo Flex de 150 cavalos e 21,4 kg de torque, trabalhando com câmbio CVT de 9 marchas. Isso aqui é igualzinho ao Arizo 6 GSX. Assim como o motor também não mudou o porta-malas do Arizo 6, mas esse caso também pode ser enquadrado como uma virtude aqui do carro, porque a gente está falando de um porta-malas de 570 litros, é um dos maiores da categoria, se não for o maior da categoria entre os sedãs médios. Então, em quesito de porta-malas, o Arizo 6 está muito bem servido, apesar dele ter esses pescoços de ganso aqui que podem matar um pouquinho do aproveitamento útil do porta-malas, mas de qualquer maneira é um porta-malas bem generoso. E aí, se você tiver algum problema com seu pneu, temos um step temporário aqui para isso. A vida na cabine aqui do Arizo 6, pelo menos nessa parte de trás, não vai render muitas reclamações de quem for sentado aqui, porque embora ele não tenha uma distância entre eixos igual a do Corolla, por exemplo, nem a do Civic, que ambos têm 2,70, isso aqui são 5 centímetros a menos, 2,65, mesmo assim eu tenho 1,70, o banco está configurado como se eu estivesse dirigindo, e eu tenho um palmo ainda de distância para as minhas pernas. Eu acho que no Civic e no Corolla a gente tem um pouquinho mais de aproveitamento de espaço aqui, mas não é uma diferença tão grande assim em relação ao Arizo 6, então eu fico bem acomodado aqui com os meus 1,70. Dá até para imaginar 3 adultos sentados aqui, porque o assoalho não é dos mais amplos, não é dos mais elevados, então até que dá para acomodar seus pés de maneira razoável aqui para você ter um certo conforto, mas de qualquer maneira 2 adultos sentados aqui não vão ter muitos problemas. E aí a gente tem este apoio de braço central aqui com um porta-copo também, 2 porta-copos e uma entrada USB do tipo A mais convencional aqui para o passageiro de trás carregar o seu smartphone, e saída dedicada do ar-condicionado também. Além das mudanças externas, esse carro também ganhou um belo tapa aqui internamente na cabine do Arizo 6. Por exemplo, o volante tem agora uma base reta, não tinha antes, era um volante mais convencional, agora ele tem essa base reta. Toda essa seção aqui do console central também está diferente, a disposição do baú e do porta-objeto. O baú agora está aqui atrás, tem uma profundidade razoável, tamanho da minha mão assim aberta, cabe celular e carteira numa boa aqui. Tem esses 2 porta-copos e mais um espaço para porta-objetos aqui na frente do câmbio com uma tampa aqui, né? Então dá para ficar fechado. Isso é bem importante para você deixar algo mais discretamente alocado aqui nesse compartimento. Em relação ao acabamento interno, ao design, ele também aí já não está tão diferente do outro em termos da peça, né? O design segue mais ou menos a mesma linha. Agora tem essas entradas de ar mais horizontalizadas. Aqui é toda uma seção de soft touch, né? Um revestimento um pouco mais macio aqui, emborrachado nessa parte do painel. Só que aqui na porta a gente já tem um plástico mais comum mesmo que a gente está acostumado, plástico mais rígido, e volta a ter couro onde a gente encosta mais os braços. Então, em termos de acabamento e praticidade, até que esse carro manda bem. Tem bastante espaço para você colocar as suas bugigangas, celulares e carteiras, e também em termos de acabamento a gente não vê nenhuma falha que é aparente, é tudo que parece estar bem montado. Agora, outros 2 destaques aqui desse Arizo 6 Pro. Então, bem aqui na minha frente são essas 2 telas digitais. A primeira aqui do painel de instrumentos é uma tela totalmente digital, também é uma estreia aqui no Arizo 6 para essa versão. Você consegue inclusive ter layouts diferentes, né? 2 layouts mais minimalistas, só com velocímetro e com contagido digital. Você tem uma cor azul e vermelha só para diferenciar modo eco, de esporte de repente, mas também tem um layout mais convencional com 2 mostradores simulando os mostradores analógicos, né? Tudo digital, mas simulando analógico, bem completinho. Você vai navegando pelas opções aqui do computador de bordo, pelos botões do volante mesmo. Ele é bem completinho aqui, de certo, com as informações. Então, foi uma adição bem-vinda aqui do Arizo 6, tem tela tem 10 polegadas, 10,25 polegadas, que é a mesma dimensão, 10,25 da central multimídia, que também tem um software diferente em relação ao Arizo GSX. E aqui a gente também tem uma tela toda touchscreen, você pode ir navegando aqui com certa facilidade também. Ela está um pouquinho mais distante do que poderia, assim, você precisa deslocar um pouquinho o braço para acessar o touchscreen, mas nada muito relevante.
Temos atalhos aqui também físicos para você navegar pelos menus de maneira mais rápida, se você quiser, configurações e a home também. E claro, tem possibilidade de pareamento com Android Auto e CarPlay para você usar o seu celular. E aqui embaixo da central multimídia a gente também tem um novo formato aqui dos comandos do ar-condicionado, que também tem botões aqui sensíveis ao toque, enfim, tá um menu, uma seção um pouco mais discreta para o ar-condicionado aqui, que no caso é digital, de uma zona só, digital e automático, mas de uma zona só. Vou aproveitar que eu estou tendo esse primeiro contato aqui com o Arizo 6 para passar essas primeiras impressões aqui do sedã. E esse motor 1.5 turbo, ele parece ser bem adequado aqui ao que você espera de um sedã médio em termos de desempenho. Você não sente muita necessidade aqui, ou falta de fôlego, na verdade, muita frustração por causa de algum comando que você dê no acelerador e ele não responda do jeito que você quer. É um desempenho que eu diria aceitável para o porte do carro, mas está um pouco abaixo do que você tem, por exemplo, no Corolla, mesmo com motor 2.0 de 177 cavalos, mesmo ele sendo um motor aspirado, eu acho que ele tem um punch, assim, digamos assim, um pouco mais, até um pouco mais vibrante, diria, do que este Arizo 6 aqui, que faz um perfil um pouco mais voltado para o conforto, não tanto para te empolgar aqui o volante. O Honda Civic também, que tem um motor aspirado 2.0, nas versões que não são turbo, obviamente, também traz um comportamento até um pouco mais esportivinho, até na questão da dinâmica do carro. O Arizo 6 ele é muito mais voltado para essa questão do conforto, em termos de suspensão e de respostas aqui do acelerador, do que para esportividade. Ele tem um câmbio CVT que pode simular até 9 marchas e ele simula até que bem as marchas aqui, à medida que você vai usando o carro. Ele não simula só quando você pisa fundo no carro, e aí para tirar um pouco aquela sensação do carro ficar fixo num giro só, numa rotação só, e ele vai simulando as marchas. Não é só nesse tipo de situação que a gente sente essas simulações, não. A gente consegue sentir num uso mais civil mesmo, mais comedido do carro. E são dois modos de condução que ele tem aqui, o modo Eco e Sport, não tem um modo neutro, assim, um modo intermediário, é só ou Eco ou Sport. O que você mais vai usar é o Eco mesmo, até para ter um consumo um pouco mais controlado. Tá aparecendo aí na tela as médias de consumo do Inmetro para você saber o quanto esse carro faz por litro de média, tanto com etanol quanto com gasolina, mas é um consumo também que não é o mais econômico do segmento, mas também não é lá o sedã mais beberrão. Quando você coloca no modo esporte para fazer alguma ultrapassagem, alguma coisa, você precisa dar uma certa calculada assim, no espaço que você tem para fazer a manobra, porque, de novo, ele não tem uma reação tão vigorosa assim quando você pisa fundo. E aí o que a gente percebe também nesse tipo de situação em rodovia, quando você está andando em velocidades mais rápidas, além de você perceber que ele não é tão, que ele tem uma progressividade um pouco mais que está num nível abaixo aí do Corolla e do Civic, eu diria, em termos de aceleração. Além disso, a gente ouve bastante ruído aqui, o isolamento acústico do carro não é tão, não está no mesmo nível que esses outros dois sedãs, eu diria. Dá pra a gente ouvir bastante ruído da caixa de roda e de vento também quando a gente está usando esse carro em rodovias. É um ruído um pouco mais evidente do que a gente gostaria de um carro, de um sedã médio, assim. Não é nada que torne a sua experiência muito prejudicada por causa disso, mas é fato que ele realmente, a gente percebe um pouco mais de ruído, tanto da caixa de roda quanto do isolamento acústico. Mas no geral é um carro que agrada tanto no comportamento que ele traz de conforto de suspensão, absorve bem impactos, tem um bom controle de carroceria também, e tem um desempenho adequado para o que você espera de um sedã médio. Então, no geral, ele agrada, pelo menos nessa primeira impressão que eu estou tendo aqui desse contato no lançamento do Arizo 6 Pro. Tá aí
esses foram os destaques do lançamento da Caoa Chery, o Arizo 6 Pro, que agora vai funcionar como uma versão topo de linha do sedã médio. Ele tem todos esses equipamentos e novidades visuais que a gente mostrou aqui ao longo do vídeo. A gente ainda vai ter a oportunidade de pegar esse carro mais pra frente para fazer uma avaliação um pouco mais completa, mas eu já quero saber a sua opinião aí. Deixa nos comentários o que você achou dessas atualizações do Arizo 6 Pro, se ele consegue fazer frente com rivais como o Chevrolet Cruze, Corolla ou Civic. Deixa aí nos comentários o que você achou desse carro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da KBB Brasil, considere fazer isso agora para fazer parte da nossa comunidade, porque toda semana tem vídeo novo aqui para você. Valeu e até mais!